Bem, pessoal, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um aporte que eu acabei fazendo aqui na minha carteira pública. Esse aporte foi o maior aporte que eu fiz até o momento, de um pouco mais de 19 mil reais. E vou falar também sobre as projeções daqui para frente, quanto eu posso receber de renda em um determinado período de tempo. E também sobre as companhias que eu aportei, que foi Banco do Brasil e BB Seguridade. Explicar um pouco mais sobre o mindset aí por trás desses dois aportes. E nesse mês de junho, pessoal, acabei aportando um pouco mais de 19.800 reais na carteira. Boa parte desse aporte veio da minha reserva de oportunidade, que quem acompanha o canal sabia que eu estava guardando dinheiro para um momento que as ações da minha carteira tivessem uma queda. Eu aportei um total de 12 mil reais da minha reserva de oportunidade. Isso daqui basicamente veio dos proventos que eu recebi no início do ano e mais alguns aportes que eu fui fazendo fracionado. Eu não investia todo o dinheiro que caía na minha conta. Hoje eu consigo investir um pouco mais, entre 5 a 7, 8 mil reais todos os meses. Então, 7 mil reais veio aqui do meu próprio bolso e um pouco mais de 758 reais, que foram os dividendos que eu recebi do Banco do Brasil nesse mês de junho de 2025. Então, basicamente, foi daqui que veio esse grande aporte que eu fiz, 19 mil reais. E por que eu aportei tudo isso? Eu aportei tudo isso aqui da minha reserva, porque em apenas 2 meses, se eu colocar para refazer o meu caixa, eu consigo ali refazer meu caixa em apenas 2 meses. E a geração de dividendos que eu vou ter daqui para frente já é bem interessante. Tem uma prospecção ali de receber um pouco mais de R$ 2.800 de dividendos para agosto, o que representaria mais ou menos uns 30% ali do meu próprio caixa. Basicamente, eu comprei um pouco mais de 200 ações do Banco do Brasil a R$ 22,24, deu um total de R$ 4.400. Eu fiz isso daqui para arredondar ali aquela quantidade que eu tinha, acabou sendo de um pouco mais de 10 mil dólares. Se fosse converter para dólares, daria uma posição de pouco mais de 10 mil dólares. E na BB Seguridade, eu acabei aportando, comprando um pouco mais de 420 ações para esse mês, o que deu ali uns 15 mil reais investido na companhia. Paguei R$ 36,25 e foi justamente daqui que eu simplesmente parei de aportar. Ela chegou até R$ 40, R$ 42 ali no início do ano. E eu aguardei um pouco mais para ver como ia performar a ação na carteira. Afinal, já estava bem posicionado com mais de 1.000 ações da companhia. Então, eu não tinha pressa para poder aportar. E eu acabei fazendo esse aporte agora. Com isso, pessoal, minha carteira teve uma queda. Saiu ali de 133 mil reais para 125. Mesmo com esse aporte de 7 mil reais, ainda ficou bem abaixo do que ele tinha, que estava no início do ano. Isso daqui é totalmente normal. E vai um adendo aqui, que vale destacar que isso daqui não é todo o meu patrimônio. Então, o que está de forma pública aqui, a minha carteira de ações, eu tenho uma reserva de emergência que supre minha necessidade por mais ou menos ali um ano da minha vida. Então, eu não preciso me preocupar tanto com a questão da volatilidade da minha carteira. Eu tenho uma certa reserva de emergência e essa carteira de ações é feita para me gerar renda. Esse ponto, eu sempre friso nesse ponto, principalmente na questão da volatilidade das ações. Com isso, tem um pouco mais de 50 mil reais de saldo bruto em Banco do Brasil, que dá um total de 2.300 ações. Eu aportei um pouco mais de 57 mil reais, quase um pouco mais de 10 mil dólares, basicamente. Igual fica BB Seguridade com 1.420 ações, a um preço médio de R$ 35,93. Eu quero arredondar aqui para os 10 mil dólares. E aí, depois que eu fizer esse arredondamento, caso os preços continuem bom, eu começo a focar em outras companhias, em outras ações aí que eu julgar interessante para estar colocando na minha carteira, como por exemplo a Mali Metal Leve. Eu comecei a investir nela no início do ano, é uma empresa que eu já venho acompanhando há bastante tempo e historicamente sempre foi uma companhia que pagou muito bem os seus acionistas. Atualmente eu tenho 10 mil reais investido na companhia, quero aumentar essa posição aqui para ela me gerar uma receita ali de uns 2 a 3 mil reais ali no mês de abril. Isso já é bem interessante, bem maior do que um salário, por exemplo. E atualmente, pessoal, a formatação da minha carteira está da seguinte forma: 40% é BB Seguridade, como vocês podem ver. Todo mundo falava do Banco do Brasil, que já cheguei a ter 65% da minha carteira em Banco do Brasil, mas atualmente é só 39%. E como eu costumo dizer, isso aqui é só uma fotografia do momento.
eu não faço rebalanceamento de carteira, se o Banco do Brasil dobrar, ele vai ocupar uma posição maior na minha carteira. Se ele cair, ele vai ocupar uma posição menor. Eu foco principalmente na renda que aquele provento vai me gerar anualmente. Quando eu montei essa posição, os 10 mil dólares deveria me gerar mais ou menos uns R$1.200 por trimestre. Já é uma quantidade interessante para tu receber de forma trimestral. Com essa queda, ele deve estar me gerando ali por volta de uns R$800 por trimestre, devido à minha posição. Agora, eu posso acrescentar aqui, aumentar minha posição em Mali, ou acabar utilizando os próximos capitais que eu venha a investir para estar criando uma posição em uma outra ação que eu julgue interessante. Tem algumas ações que eu estou observando aí no momento. Então, se você quiser acompanhar toda a minha trajetória de investimentos e toda a minha estratégia para mim viver de renda aqui dos meus ativos, te convido a estar seguindo o meu canal e ativando o sininho aí para não estar perdendo nenhum passo dessa minha trajetória, tanto profissional quanto de investimentos. A Copasa segue aqui em quarentena, investi um pouco mais de 10 mil, já está em 14 mil reais. E essas duas posições aqui são a maior posição da minha carteira. Isso daqui que é o ponto interessante. Mesmo com essa queda do Banco do Brasil, nós podemos observar que no longo prazo ela vai me gerar uma renda bem interessante, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Bem, pessoal, esses dados eu acabei tirando da casa de análise da BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, que vocês veem aqui no vídeo. E a BTG Pactual projeta ali um provento de R$ 4,10 por ação para o exercício de 2025 para a BB Seguridade. E líquido, já descontado ali, juros sobre capital próprio de Banco do Brasil, R$ 1,64 mais ou menos. Para 2026, eles projetam R$ 1,80 para Banco do Brasil e R$ 4,30 para BB Seguridade. Para 2027, eles projetam ali uns R$ 2,00, R$ 1,99 para Banco do Brasil e R$ 4,57 para BB Seguridade. Levando em consideração a minha posição atual, que eu tenho atualmente, lá para 2025, essa posição deve me gerar uns R$ 9.600. 2026 deve me gerar um pouco mais de R$ 10 mil. E 2027, uns R$ 11 mil. Eu entendo que isso daqui são só projeções, mas tu pode pensar da seguinte forma. Vamos supor que ele paga apenas 70% desse capital que eles projetam ali para o futuro. Tudo é bem incerto, mas tu pode colocar como base uns 70%. E leva em consideração também, é por isso que eu acredito que isso daqui é bem fidedigno, que tu vai acabar reinvestindo, ganhando mais dinheiro, aportando mais do teu próprio bolso e tu pegando os teus dividendos, tu vai continuar esse investimento. Então é bem provável sim que tu acaba atingindo ali uns 30 mil de renda nos próximos 3 anos. Isso daqui, no curto prazo, parece ser pouca coisa, mas já é praticamente o valor de uma moto. Eu posso usar esse provento para mim aumentar minhas posições da minha carteira, ou utilizar esse provento para me tirar uma férias com a minha família, comprar um móvel novo para minha casa. E esse é um ponto fundamental para o investidor, para o cara que quer investir por longo prazo, é ter essa certa receita entrando na tua conta e tu fazendo usufruto dela, não apenas ficar lá de enfeite na tua vida. Então, para os próximos 3 anos, pessoal, a projeção ali dessa minha renda deve ser de mais ou menos uns 30 mil reais apenas dessas duas posições e sem levar em consideração os aportes futuros que eu venha fazer aqui na carteira. Meu objetivo é aumentar minha posição de BB Seguridade, é colocar mais outras ações em carteira para aumentar essa minha renda de forma exponencial. Se você assistiu esse vídeo até aqui, pessoal, eu te convido a seguir o meu canal aqui no YouTube. É aqui onde eu faço a postagem mostrando a minha trajetória de investimento e trago atualizações de forma mensal, pelo menos, de como vem a formatação da minha carteira de proventos, minha carteira de dividendos. Se você quiser acompanhar minha trajetória de investimento, eu te convido a estar seguindo o canal, ativando o sininho, para estar acompanhando os próximos vídeos enquanto eu monto essa carteira de investimentos. Então, quem acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.